Bom, então vamos começar. Hoje é segunda, então é light, não é nada pesado. Eu estou num ambiente novo, estou tendo que adaptar aqui minha house por causa das aulas online da minha filha. Então, estou num ambiente um pouco mais escuro, talvez, não sei. E fora que os gatos não largam do meu pé, então eu também estou com a presença dos gatos. Se der uma vibrada aí, vocês já sabem que é o gato pulando. O negócio é tenso aqui, os gatos não me largam. E vamos começar, então, aproveitando que o pessoal está entrando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade como se fosse uma emoção, né? A ansiedade a gente já sabe, vocês já aprenderam e reaprenderam que ela pode ser patológica ou não, que ela é saudável quando ela existe de forma, né, gradual, ou seja, em pequenas quantidades e no decorrer da vida, e que a ansiedade pode gerar a síndrome do estresse, assim como o estresse pode gerar uma ansiedade. Então, até aí ficou clarinho, certo? Acho que todo mundo já compreendeu essa parte. O que a gente vai olhar hoje? A ansiedade como se fosse uma emoção, porque ela mexe todo o nosso sistema emocional. Como ela mexe com toda a parte emocional do nosso corpo, a gente vai dar um olhar diferente para ela. Não vamos mais olhar tanto quanto patologia, e nem a gente vai olhar tanto quanto como doença física, até porque ela tem uma repercussão física. Belezinha? E, obviamente, algumas coisas vai dar uma pincelada bem rapidinho para quem não estava nas aulas anteriores e ainda não conseguiu assistir as gravações. Então, olha que bonitinho. É uma emoção que aparece quando você se aproxima de uma ameaça. Isso ficou claríssimo. Independente se essa ameaça futura, ou seja, ela ainda não existe, seja verdadeira ou não. Tantas as duas situações, seja ela verdadeira ou não, vai causar uma alteração mental, física, e agora a gente vai olhar para ela de cunho emocional. E aí, para a gente compreender, sabe aquela história do controle das emoções? Então, dá para controlar, dá trabalho, como tudo na vida, mas é possível controlar. Tanto que o que defende lá o grande psiquiatra Augusto Cury é o fato da gente poder treinar diariamente a nossa gestão pessoal para controlar as próprias emoções. Controlar as emoções não quer dizer que você vai sumir com elas, claro que não. Você é um humaninho, está vivo, está tranquilo aqui na Terra, então não tem como você sumir com as suas emoções, e nem deve, porque são elas que dão, né, o adocicado da vida, né? A gente viver esse tanto de emoções é o que dá a empolgação de estar vivo. Imagina se você não tivesse emoção nenhuma, que saco deve ser? Não, a gente tem que ter a ansiedade, o medo, a aflição, o desejo, né? A felicidade, o amor e por aí vai. É isso que dá o que legal de estar vivo. Só que o que a gente precisa aprender? Que toda emoção começa na mente, certo? Existe toda ali uma neurofisiologia que a gente viu semana passada, e a partir de um processo químico e físico, a gente vai gerar uma emoção. Tanto que eu brinquei com vocês que a nossa mão está na. Aliás, a nossa vida, praticamente, nossa vida emocional, né? Vamos deixar claro, a vida emocional praticamente está na mão da amígdala, né? Porque ela que vai definir de que jeito a gente vai reagir perante as situações da vida. E lembrando que a amígdala não é a amígdala do pescoço, é a amígdala cerebral, aquela que fica lá dentro do cocoruto. Pelo amor de Deus, não me matem de vergonha. Não vão sair falando que as emoções começam na garganta. Não, começa lá no cérebro e é na amígdala cerebral. Aqui, né? É o nome, fazer o quê, né? Podiam ter colocado outro nome para a gente não confundir. Então, a partir dessa reação neurofisiológica, a gente vai produzir o quê? Sintomas físicos e também a gente vai viver todo o colapso emocional decorrente da ansiedade. Que bonito, eu gosto desse desenho, que eu falei assim, é exatamente assim que se sente uma pessoa ansiosa, nem sabe definir o que está sentindo, é uma bagunça, né? É um rabiscado de um monte de coisa e você pergunta, mas o que você está sentindo? Não sei, são tantas coisas. E importante, a ansiedade, né, vamos dizer, o sentimento emocional gerado pela ansiedade, às vezes ele não tem descrição, é somente uma sensação de mal-estar, mas você não consegue definir exatamente o que é que está ruim. Eu não consigo ter clareza de qual é o meu mal-estar. Isso é muito comum. O fato de você não ter clareza do que exatamente está ruim não quer dizer que você não consiga gerir essa emoção. Na verdade, dá para gerir mesmo sem saber o que é. Então, por exemplo, eu tenho que acordar cedo todos os dias, até porque minha filha tem aula.
de manhã, né? As aulas começam às 7. Às vezes, sem motivo aparente, sempre tem um motivo, só que às vezes a gente desconhece. Sem um motivo aparente, às vezes eu acordo antes do despertador. Isso pode ser um sinal de ansiedade? Pode, porque provavelmente eu estou esperando alguma coisa. Às vezes eu nem sei o que é, mas a minha mente já está processando algum tipo de informação onde ela acha que eu tenho que acordar antes para fazer alguma coisa. Isso é um grau de ansiedade leve, mas é normal. E aí, o que você vai fazer? Não vai ficar lá, por exemplo, quem acorda antes do horário. Não fica na cama esperando melhorar. Porque quando você fica parado, é pior. Toda vez que você se sentir ansioso, nunca fica paradinho esperando aquilo passar, porque é pior. Você vai sentir aquilo aumentar, aumentar, aumentar. E por que você vai sentir aquilo aumentar? Porque você está focado naquele sentimento, naquela emoção que você está sentindo. Então, o importante é você conseguir o quê? Mudar a sua mente, a sua atenção da mente para outra coisa. Então, por exemplo, eu vou na academia, geralmente eu vou de terça a sexta, mas hoje eu percebi que eu estava mais ansiosa. E aí, mesmo na força do ódio, que não é uma coisa que eu gosto, tá, gente? Tem que ir. Eu fui hoje segunda-feira cedo. Mas por que eu fui? Porque estava dentro da minha rotina? Não, não estava. Mas eu percebi que existia o quê? Um começo de ansiedade que eu ainda não detectei o motivo. É muito comum você sentir ansiedade sem saber o motivo. Então, antes de que ela o que aumentasse, eu sentisse toda aquela sensação ruim, falei assim, então eu vou gastar uma energia lá na esteira, pelo menos. E aí eu fui caminhar. Por quê? Quando você faz qualquer tipo de exercício aeróbico ou você tira a mente daquele estado de atenção, da ansiedade, você começa a distrair. E aí, de fato, chegou uma hora que tanto caminhando lá, passou aquele sentimento que a gente não sabe o que é, tá bom? Deixa eu ver só aqui. Não tá abrindo de novo o bate-papo. Não vou conseguir ver as perguntas agora, gente, provavelmente só no final. Mas se vocês quiserem desbloquear o áudio para perguntar, pode desbloquear, porque o bate-papo hoje não está abrindo de novo. Eu tenho a impressão que toda vez que a gente grava, ele não abre. Já perceberam? Eu já saquei isso. Então, sigamos. Mas o que acontece de fato se a gente passa a viver ansioso? Ou seja, todos os dias eu tenho crises de ansiedade. É aí onde mora o problema. Quando você todo dia tem crise de ansiedade, ou seja, você não está conseguindo gerir aquilo, gerir aquela emoção, a gente começa a ter umas consequências que a gente não consegue achar raiz. Então, sabe aquele pessoal procrastinador? Já devem ter ouvido essa palavra, que deixa tudo para amanhã, deixa tudo para amanhã. Essa mania de deixar tudo para amanhã, ela pode ser um sintoma de ansiedade, decorrente da ansiedade. Aquela coisa da autossabotagem, que parece que toda vez que você vai fazer algo para você, você não faz, também pode ser um sintoma de ansiedade. Ou então aquilo de, eu acho que eu tenho vergonha demais para começar algo novo, um exemplo, também pode ser um sintoma de ansiedade. Então, a ansiedade diária, ou seja, crônica, ela vai te dar outros problemas que nem você sabe que vai dar. Por exemplo, a autossabotagem, a procrastinação, que é o que todo mundo reclama, e também a falta de foco e disciplina. Porque você está tão ansioso em querer fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes não faz nada ao mesmo tempo, que aí você começa a se culpar de não estar fazendo um de cada vez. E aí, entra ontem, eu acho que eu postei um vídeo falando de prioridades. A pessoa ansiosa, nem priorizar ela consegue. Ela não consegue escolher o que é importante primeiro, para depois fazer o outro, para depois fazer o outro. Ela não consegue, porque a ansiedade é tanta que ela nem consegue enxergar o que tem que vir primeiro. Então, olha como já começa a virar um problema grande, né? Uma coisa que podia ser algo pontual e diário. Por exemplo, acordei ansiosa hoje, eu vou fazer um exercício para melhorar, e melhorou. Só que a gente não tem esse hábito de perceber que está ansioso. Por que a gente não tem esse hábito de perceber? Porque a gente não se olha, a gente não presta atenção. Eu falo que a gente não conversa com o próprio corpo. Você não para e fala assim, o corpinho, vem cá, o que você está sentindo? A gente não tem esse hábito de prestar atenção no que a gente está sentindo, porque se você conseguir, e isso é um treino, tá? Não existe milagre, é treino.
Se você conseguir perceber que você está ficando ansioso, ou seja, conseguir perceber o gatilho, nem precisa saber o motivo. Eu não sei o motivo por que eu acordei ansiosa hoje, mas eu sabia que eu estava. Então, você vai e faz alguma coisa para controlar aquilo. Por quê? Senão estraga o meu dia todo. Eu tenho uma rotina super regrada de várias coisas para fazer durante o dia. E eu tenho que priorizar várias coisas durante o dia. Se eu não controlo minha ansiedade bem no começo do dia, isso vai o quê? Vai virar uma bola de neve. E aí ela vai fazer eu me enrolar, eu não vou conseguir priorizar as coisas, eu não vou conseguir terminar nada no prazo, não vou ser produtiva, vou empurrar coisa para amanhã e amanhã vai acumular com os de amanhã e vai virar uma coisa bagunçada a vida toda. Por isso que a gente fala que a ansiedade crônica é tóxica, porque ela bagunça toda a sua vida. Não é só aquele momento, aquele mal-estar, aquele sintoma físico, aquele sintoma mental. É um problema emocional longo, ou seja, você fica amarrado aquilo com outras possibilidades, ou seja, a possibilidade de não produzir, a possibilidade de não fazer nada dar certo, de não conseguir construir nada. E é interessante porque todo mundo quer melhorar, por exemplo, produtividade, eu escuto muito isso. Ah, eu quero fazer tantas coisas, sei lá, assim como você faz. Tá bom, só que para eu conseguir fazer a quantidade de coisas que eu faço, eu preciso colocar uma coisa em prioridade na minha vida. E isso tem que ser para a vida de vocês também. Uma coisa, pode ter certeza, se você não sabe por onde começar, uma coisa tem que ser prioridade: você. Se você não for a prioridade, nada, nada, nada nessa vida vai dar certo. Ah, mas eu sou mãe, meus filhos têm que vir como prioridade. Não, tá errado isso. Tá totalmente errado isso. Você é a prioridade, porque seu filho se espelha em você. E você é a estrutura que cuida do seu filho, você é a estrutura que vai dar a proteção, a segurança, a alimentação. Então, você tem que ser a prioridade, senão você não tem força para gerir tudo aquilo. Então, se você não sabe por onde começar, eu quero ser mais produtivo, eu quero fazer acontecer, eu quero parar de me sabotar, então começa com uma prioridade que é certeza, você. Coloca você na frente. Quando você colocar você na frente de tudo, inclusive daqueles desejos imediatos, aí sim as coisas começam a andar devagarzinho. Você começa o quê? A gerir a sua vida de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque você vai começar a perceber o que é que está te levando ao boicote, o que é que está te levando a um distúrbio, o que é, enfim, aquilo que você não está conseguindo fazer acontecer nessa vida. Belezinha? Só um segundo. Importante. Ainda bem que eu escrevi isso aqui, que nem eu lembrava. Quando você está ansioso e você não consegue perceber ou controlar aquele pico de ansiedade, olha que interessante, você vai ficar o dia inteiro com aquele mal-estar. Lembra que eu falei? Às vezes não dá nem para definir como é esse mal-estar, mas é uma sensação ruim, um sentimento ruim. Quando a gente está com esse mal-estar o dia todo, todas as nossas emoções ficam à flor da pele. E isso é bem ruim, porque a gente fica impaciente, a gente fica mal-humorado, a gente fica com dificuldade de prestar atenção nas oportunidades, e eu acho que essa é a pior, porque a gente tem muita oportunidade na vida, só que a gente está tão assim no pico da emoção que você não consegue observar, você não consegue processar as informações, você não consegue ter clareza do que você está vendo, além da impaciência de que nada acontece, aí você se sente pior ainda, porque parece que para você nada acontece, e ainda por cima você não se permite, porque você acha que já era. Ah, não, já não deu, já não deu. E aí a pessoa desiste das coisas. Então a gente tem que começar a prestar atenção de novo na gente em primeiro lugar, porque se você vive aquela crise de ansiedade o dia todo ou todos os dias, né, além de virar uma tag a longo prazo, vira uma doença mesmo, você sempre está na flor. E quem está na flor não tem a clareza da observação. Se a gente for pegar um grande sábio, sei lá, um monge, ou sei lá, um grande mentor, vocês vão perceber que ele sempre está observando. Ele fala muito pouco, ouve muito e observa demais. Por quê? Porque ele consegue observar tudo o que acontece na vida, no mundo, e se observar como ele, pessoa, reage a essa estimulação externa.
Então, é muito importante que a gente consiga o quê? Parou, sentiu que está ansioso, vai gerir aquela emoção. Tira o foco da emoção. Se você não gosta de exercício, eu não gosto, mas eu vou no ódio mesmo, tá? Porque eu percebo que melhora, né? Até por causa, a gente já falou várias vezes, né? O que acontece quando você faz um exercício? Você melhora a endorfina, a dopamina e a serotonina. Então, eu sei que vai me ajudar em outros sentimentos, a sensação de prazer, a sensação de dever cumprido. Gente, pensa no negócio bom, é a sensação de dever cumprido. É aquilo que você foi fazer na força do ódio, mas quando acabou você ficou assim, ih, acabei, eu fui. Olha que belezinha. Que essa é a sensação de prazer gerada pela serotonina. Então, eu vou pensando que eu preciso produzir esses hormônios. Por quê? Porque eu sei que não tem como, eu preciso controlar a química do meu cérebro. Eu ainda sou uma máquina que funciona direitinho. Então, eu preciso o quê? Entender como a máquina funciona para que eu consiga gerir todo esse negocinho simpático que é a minha vida humana. E eu acho sensacional, aliás. Sabe que eu sou super, né, super a favor da vida humana, acho ela linda, acho ela perfeita, com todas as nossas dificuldades, eu acho tudo isso, sei lá, um negócio tão impressionante de observar, eu acho bonito demais, não sei se vocês conseguem observar a beleza de ser humano, mas é muito bonito, gente, a gente é muito complexo, e o fato de você compreender como você é complexo deixa tudo mais bonito ainda, né? E aí você também tem que aprender a jogar xadrez com você mesmo. Vamos lá. Preciso dar um checkmate em mim quando eu mesma estou passando por situações ruins que estão tirando minha qualidade de vida. Então, eu preciso entender como eu funciono para que isso fique melhor, fique uma vida mais ao meu favor e não uma vida na mão da minha amígdala ou na mão de qualquer evento externo. Perdi o fio da meada. Enfim, continuando. Oh, meu Deus, o pessoal que não consegue dormir. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma crise de insônia que não conseguia dormir de jeito nenhum? Por isso que eu ouço as meditações para dormir, é batata. Você põe aquele negócio em 2 minutos, eu já caí no sono profundo. Ouçam, se vocês não têm, me avisa, bota lá no bate-papo, se alguém não tiver, que eu posto de novo lá no nosso grupo do Telegram. Tem umas bem bacaninhas. Mas ouçam, ajuda muito, descansa o cérebro. Você termina o seu dia ouvindo coisa boa. E não usa remedinho, não. Olha que triste a bonequinha aqui, só no remedinho. E o que é muito, muito importante? É engraçado, porque lembra que eu comentei para vocês que o nosso cérebro tem uma dificuldade gigantesca de perceber, na verdade, ele não percebe mesmo, a diferença entre verdade e mentira. Ele não consegue perceber a diferença entre verdade e mentira. Todo evento para ele se torna real. Por isso que a ansiedade é tão real. Você tem medo de algo que nem vai acontecer, ou às vezes que nem aconteceu, e você tem todos os sintomas, mesmo aquilo sendo apenas uma ilusão. Olha que interessante. Se a gente tiver consciência de que toda pressão na vida é necessária para que a gente, de certa forma, evolua, eu consigo olhar para a vida com um pouquinho mais de doçura. Tem um exemplo aqui muito bonitinho nesse texto que diz assim como as cordas do violino, né, para soarem afinadas, elas devem estar tensas, porque frouxas demais não soariam e esticadas demais se quebrariam. Então, a vida, o que ele quer dizer? Que tem uma tensão exata para gerar uma música muito bonita, que é a música do violino. A nossa vida também, ela precisa ter uma tensão, né, numa medida, para que a gente consiga o quê? Evoluir como pessoa. Se a gente acordar de manhã, lembra que o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. E pensar assim, hoje terei desafios incríveis e eu vou superar todos com muita facilidade. Se você começar a perceber quando tá vindo os golpes, que tudo vem na medida exata para você crescer, você para de ter aquele olhar de que, ai, tudo acontece comigo. Não, você começa a ter o olhar, caramba, olha, eu aprendi mais uma coisa com isso. Tem um videozinho, uma filmagem muito bonitinha, que eles querem passar exatamente essa ideia
de que quando você muda a forma de enxergar as situações da vida, e aí quem é que muda isso? É você. É só você começar a treinar, a enxergar as dificuldades como apenas um desafio para a sua evolução. A gente não sofre tanto e a ansiedade diminui muito. Vai ter desafios nessa vida? Claro que vai. Horrores de desafios, muitos desafios. Se vocês quiserem, um dia eu faço uma aula só contando todos os desafios da minha vida, muitos desafios. Acho que a maioria sabe das tragédias que eu já passei. Mas nunca, claro, quando você é criança, tudo é interpretado com dor. Preste atenção. Quando você é criança, tudo é interpretado com dor. Mas quando você vira adulto, você pode escolher de que forma você quer interpretar as intempéries da vida. Então, você já é um adulto, escolha olhar para aquilo como um desafio que vai te fazer crescer. Isso aqui, ó, tá me preparando para eu conseguir algo novo. Essa situação está me preparando para eu conseguir algo melhor. E tudo que vem de bom veio com um grande desafio antes. Mas tudo depende de como você está olhando para aquilo. Eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, na pandemia, teve muitas pessoas, ou que deram a volta por cima e se deram muito bem, ou tem pessoas que quebraram mesmo. Teve a mesma dificuldade para todo mundo? Claro, vamos colocar o mesmo nível de pessoas, tá, gente? Não vamos comparar ricos e pobres, porque não dá. Mas imagina todo mundo ali no mesmo nível socioeconômico. Sim, teve gente que conseguiu olhar para aquilo com uma forma diferenciada, ou seja, olhando e falou assim: como é que eu faço para transpor essa dificuldade? Porque vai demorar, né? Todo mundo sabia que ia demorar. E a pessoa foi o quê? Tentando novas coisas, tentando novas possibilidades para transpor a grande dificuldade que está sendo a pandemia. Só que teve outras que não, só ficou o quê? No ato da reclamação. Então, só reclamando aos céus, ó vida, porque assim, a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do... Claro, ninguém está tirando a culpa do, né? Teve culpa aí de alguns políticos, mas que poderia ter sido amenizada. Mas se a gente ficar sempre olhando ou terceirizando as situações, eu não consigo resolver. Quanto menos você terceirizar, mais fica na sua mão para agir e modificar aquela situação. Só que se a gente terceiriza muito, a gente não consegue modificar nada. E a ideia é que a gente tenha o quê? O controle das coisas. Eu quero saber que eu posso mudar aquilo. Só que para você mudar aquilo, você tem que o quê? Parar, olhar com clareza por tudo e procurar o quê? Aonde está o crescimento e aonde está a oportunidade. Toda situação ruim nesse mundo tem um crescimento e tem uma oportunidade. É igual aquele ditadozinho lá, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. É exatamente isso. Toda situação ruim tem um crescimento e uma oportunidade. Se você não enxergou o crescimento, começa por isso. Tenta procurar o crescimento naquilo. E depois caça oportunidade. Sempre tem uma oportunidade escondida. Sempre. Você precisa treinar a sua mente para descobrir qual é a oportunidade escondida atrás daquela situação ruim. Ok? Ó, eu queria tanto ver o chat. Meu Deus, gente, eu vi o chat agora na força do ódio, que eu desconectei aqui. Acordar ansiosa? Bom, acho que eu já acabei de explicar, né? O que tinha que fazer quando acordar ansiosa. Tem que fazer todo dia algum ato para você gerir essa ansiedade. Deixa eu ver. Vá fazer meditação, vá caminhar, vá ler um livro, vai mudar o foco. Se você está ansioso, você tem que mudar o foco. Vou fazer alguma coisa, vou assistir um filme, um Netflix, aliás, né? Tem várias sugestões de filmes, agora que ganhou o Oscar, né? Eu nem sabia que existiam aqueles filmes. Agora que teve o Oscar, você pode assistir os filmes que ganharam o Oscar, vai tirar o foco todos os dias. A ansiedade todo dia faz parte da sua vida. Não tem como você eliminar isso. Ah, agora vai abrir, vamos ver. Não abriu não, gente. A ansiedade não abriu não. Eu queria ver a caixinha, mas não vi. Pequenas atitudes o levarão a grandes mudanças. Aqui eu tenho umas trocentas mil atitudes
pequenininhas, que você pode fazer todos os dias. Então, respondendo a pergunta da Marluce, vamos lá, alguns tópicos. Então, a gente precisa o quê? Gerir os dias. Cada atitude precisa ser consciente. Por quê? Porque a gente está enraizado no costume de viver mal. Viver mal é um costume, acreditem. Viver mal é um hábito. Sofrer é um hábito. Ser vitimista também é um hábito. Achar que tudo acontece com você também é um hábito. Achar que só você não consegue também é um hábito. Tudo nessa vida é um hábito. A maneira como você gerir a sua mente vai ser um hábito. Ai, para mim é mais difícil. Isso é um hábito de crer que para você é mais difícil. E por que a gente se enche dessas mentiras? Porque é mais confortável, muito mais confortável. É muito mais fácil eu falar que eu não consigo do que eu tentar de fato profundamente. É muito mais fácil falar que eu não tenho acesso, em vez de ir buscar a informação. É muito mais fácil falar que o outro tem mais facilidade, em vez de você tentar descobrir como é que o outro faz aquilo. Então, não se encha de mentiras, não faça de você uma pessoa pequena. Você não é pequeno, você é grande, você é sensacional. Não se comporte como alguém pequeno. Você não precisa de piedade. Pelo amor de Deus, ninguém nesse mundo precisa de piedade, a não ser quem está, obviamente, numa situação muito ruim, não tendo onde morar, não tendo onde comer. Aquelas pessoas sim precisam ser olhadas. Mas graças a Deus, todo mundo que está aqui, pelo menos está dentro de uma casa e com certeza está comendo. Então, o básico, né? Vamos dizer, a tríade básica para viver, vestir, comer e se alimentar, a gente tem. O resto a gente corre atrás. Tem gente que não tem nem a tríade básica. Então, não se comporte como uma pessoa pequena. Reaja, seja corajoso. Não vai se comportar como alguém, eu não consigo fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Não faça isso com você. Você nem merece isso. Você nem é ruim o suficiente para merecer uma vida tão medíocre. Primeiro, detecte o que causa sua ansiedade. Tem coisa que eu não vou saber? Tem coisa que você não vai saber mesmo. Acordei assim, não sei qual é o motivo. Suspeito, pelo menos suspeite. Então, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Anota. É importante, tudo aquilo que a gente escreve, o cérebro assimila. Tem algumas coisas que eu sei, por exemplo, sei lá, contas a pagar. Normalmente deixa a gente ansioso quando a gente tem mais conta do que receita. Isso é fato. Então, anota, contas a pagar. Eu preciso começar algo novo. Pode anotar, começar coisas novas. Vai colocando num papel escrito todas as suas fontes de ansiedade. Quando a gente lê o que escreveu, a gente conscientiza a mente. Conscientizando a mente, vocês vão perceber que vocês vão ter mais controle de quando tiver um gatilho de ansiedade. E quando não tiver, você vai começar a gerar o quê? Suspeitas. Pode ser que seja aquilo, pode ser que seja isso, ok? Pensa também, faz uma listinha em todas as coisas que tiram a sua paz. Sei lá, me estressa meu vizinho. Ok, então decida esquecer o seu vizinho. Se ele te estressa, é porque você está permitindo que ele te estresse. Finja que ele não existe, vá seguir sua vida, pare de dar importância para o que o vizinho faz. Ou então, não se incomode com o que ele faz, deixa ele lá, ele está tentando viver a vida dele do jeito que ele acha que é certo e não precisa ser do jeito que eu acho que é certo. Então, abandona, não dê o poder, famoso não dê o poder ao outro de te estressar. Eu escuto várias coisas muito legais durante o dia, de todos os tipos e de todas as possibilidades. E eu tenho uma técnica sensacional, eu finjo demência. Confesso que tem gente que eu olho e dá vontade de afogar na privada. Mas o que eu faço? Finjo demência. E pronto, esqueço aquilo e sigo em frente. Por quê? É engraçado porque as pessoas, quando elas não conseguem algo, elas querem te atacar. Então, por exemplo, se o seu vizinho não consegue ter paz, ele vai querer tirar a sua. Se alguém não consegue fazer alguma coisa, ele vai tentar fazer com que você também não consiga. As pessoas são assim.
Então, quem tem o poder de dar a elas a força de te incomodar é você. Ou então, segue em frente, finge demência e vai embora. Para que você vai ficar dando ouvidos a coisas que não te acrescentam? Finge demência e segue em frente. Adote pautas que permitam desfrutar a vida. Então, se você não está desfrutando sua vida, talvez é porque falta um pouco de planejamento. O que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro, anota também numa listinha, ó, como papel e caneta é importante. Tudo que você gosta de fazer, desde coisas simples do dia a dia até coisas mais elaboradas. Então, por exemplo, uma coisa simples que eu adoro o cheiro do café. Amo o cheiro do café. E às vezes eu nem tô com vontade de tomar café, mas eu faço café só para sentir o cheiro gostoso. Por quê? Porque eu sei que é algo que me dá prazer. Às vezes a gente precisa saber, ver com clareza, o que te gera prazer ou não. Então, às vezes, por exemplo, eu quero, sei lá, às vezes eu quero dormir, mas eu sei que eu não posso dormir. Então, o que eu faço? Eu não posso dormir porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu separo ali 15 minutos, deito, coloco uma música bem relaxante e descanso os 15 minutos, porque eu sei que aquilo vai me dar o quê? Energia e força para continuar o dia. O que é importante é a gente colocar pequenos prazeres diários. Você não precisa, sei lá, ir para Disney World toda semana. Não, até porque não dá. Mas a gente precisa colocar prazeres diários. Talvez ler livros, aprender coisas, conversar. Tem dia que eu gosto de conversar com gente. Às vezes eu ligo para alguém e fico só conversando. Às vezes eu quero tomar um café com alguém. Aí eu ligo para alguma amiga, vamos tomar um café? Claro, hoje em dia só dá para tomar café dentro de casa, né? Mas vou na casa da pessoa e a gente toma café dentro de casa. Então, faça pequenas coisas que te dê prazer diariamente. O problema é que a gente tira 100% do nosso prazer e quer fazer 100% de obrigações. Ninguém vive de 100% de obrigações. Você vai ficar doidão, não tem como. Você precisa ter prazer para fazer as coisas. E não fazer as coisas para depois ter prazer. Essa continha não bate. Não dá para você trabalhar para depois viver. Não, você tem que fazer as duas coisinhas juntos. Você tem que desfrutar ao mesmo tempo, trabalha e vive. Vive e trabalha. Ou seja, desfrute o prazer diário de pequenas coisas. E quando você puder, né? E quando for permitido, desfrute de fazer uma grande coisa, algo legal, uma viagem, o que você quiser fazer, tá bom? Faça todo o possível para reduzir ou eliminar por completo todas aquelas coisas que te deixam ansioso. Tem como eliminar tudo? Não, não tem. Mas vai cortando aquilo que você sabe que te deixa ansioso. Então, sei lá, deixa eu ver uma coisa que deixa ansioso. Uma coisa que é comum de deixar a gente. Segunda-feira, que é uma coisa mais ansiosa do que segunda-feira. E principalmente com o pessoal que assiste Fantástico, acabou o Fantástico, já começa a dar uma palpitação. Por quê? Porque a gente sabe que vai começar uma semana nova. Então, por que talvez não fazer uma meditação antes de dormir? Já imaginar que a sua semana vai ser sensacional. Já imagina tudo que vai acontecer de legal. A gente tem que criar tudo na mente antes de viver aquilo. Já fica imaginando que vai dar tudo certo, que você vai conseguir realizar tudo, que você vai bater suas metas da semana. E vai aos poucos. Mas tenta já o quê? Criar na mente aquilo que vai acontecer. Quando a gente cria na mente com antecedência aquilo que vai acontecer, a gente se sente muito melhor e, de fato, a semana rola muito melhor. Então, tentem gerir a emoção para não ter tanta ansiedade por ser um começo de segunda-feira. E se acordar ansioso, vai fazer alguma coisa, uma meditação, uma música, uma dança que te diminua logo cedo esse pico de ansiedade, para você não perder o seu dia com sentimentos ruins, que aí você não produz mesmo, você só vai ficar enrolando, tá bom? E eu gosto de chás cheirosos também, acho uma delícia, gente, o cheiro das ervas, adoro erva fresca, enfim, procurem as coisas que vocês gostam. Ai, adoro o cheiro de mato, tão gostoso, né? Desenvolva novos hábitos, novos mesmos. Eu não tenho hábito, sei lá, de dançar pela manhã. Então, comece a treinar. Um exemplo, né? Você pode fazer o que você quiser. Eu não tenho hábito de ouvir uma meditação pela manhã. Então, comece a treinar. Se é algo legal, se para você parece bacana, então treina.
Ah, eu não tenho o hábito de... Ah, eu acho tão bonitinho quem faz isso. Não, não é da minha ossada, mas eu acho muito bacana. Tem gente que de manhã abre um salmo para ler. Eu acho aquilo sensacional, sensacional. Porque você já começa o dia com uma mensagem boa. Você já começa o dia lendo algo que vai te engrandecer por dentro. Mas você tem que criar novos hábitos. Se você continuar vivendo a vida que você vive todos os dias, não vai mudar nada. E não vai melhorar nada, ok? Pare de ler notícias ruins. Eu acho que esse é um clássico, né? Já falei tantas vezes para vocês que eu nem vou gastar tempo repetindo. Mas chega de ver TV, noticiário, jornal. Você não precisa dessa quantidade de informação todo santo dia. Isso só vai te deixar mais e mais e mais e mais ansioso. Então, corta isso. Você só precisa ficar bem informado uma vez por semana, porque vai ver o resumo da semana. Lê as notícias na sexta. Entra lá no jornal, resumo da semana. E pronto. Você não precisa todo santo dia encher seu cérebro de tragédia, não precisa. Leia os resumos da semana. Isso vai te manter informado e vai cuidar bem da sua saúde mental. Informação útil. Gente, graças a Deus estamos na era da internet. Veio atrapalhar para algumas coisas, mas veio engrandecer para muitas outras. Tá lotado de informação muito legal, muito assim de crescimento na internet. Então vocês conseguem muitos cursos gratuitos legais. Vocês conseguem ouvir pessoas muito divertidas, né? De vez em quando vá ouvir alguma coisa que não, eu falo que não agrega no sentido de que é só para relaxar, sei lá, entra lá, sei, no Instagram do Whindersson Nunes para rir um pouco com ele, mas pegue informações que vão te engrandecer, seja descomprimindo a mente, ou seja, uma coisa aleatória, piadas, etc. Cachorrinhos, adoro ver que eu não gosto de cachorrinhos. Ou seja, algum conteúdo que te faz crescer como pessoa. Então, começa o quê? A consumir informação útil. Aprenda algo novo todos os dias. Informações novas são super legais, porque elas te fazem refletir. E, de preferência, não só aprender, mas praticar. Não adianta nada eu vou gastar aqui minha saliva 2 meses com vocês e você não praticar nada. Aí, no próximo curso, você vai me falar o quê? As mesmas coisas. Como eu faço para fazer isso? Como eu faço para fazer aquilo? E aí eu vou o quê? Vou fingir demência, porque a minha saúde mental vem em primeiro lugar. Porque eu não vou repetir coisas para as pessoas que já sabem o que tem que fazer, tá bom? Então, aplique seu conhecimento. Cuida da sua vida, é sua, não é de ninguém. Ninguém tem a responsabilidade de te fazer feliz, ninguém tem a responsabilidade de fazer da sua vida melhor, a não ser você mesmo. Então, cuide da sua vida como se fosse, aliás, como se fosse não, é uma grande pepita de ouro. Ó, isso aqui também gera ansiedade, viu, gente? Se eu ficar postando para ver like, foto e não sei o quê, tem gente que vive de postar coisas e nem trabalha com isso. Se trabalhasse, ainda tem um desconto, né? Mas vive de postar as coisas para poder o quê? Receber um feedback. Isso aqui é o máximo do ápice da carência. Você precisar postar coisas para ter um feedback para se sentir bem. Se você precisa fazer isso, gente, vá trabalhar a si mesmo. Você trabalhar com a internet é uma coisa. Agora, você precisar do feedback alheio para se sentir bem, existe ali uma carência emocional profunda. Então, vá rever aí se você está necessitando o tempo todo postar sobre você para receber feedback, ok? Isso aqui é meio óbvio, né? Cuide da saúde do seu corpo. Tem que cuidar mesmo, não tem muito por onde, né? Ruim de saúde ninguém quer ficar. Procure dormir bem e comer alimentos saudáveis, ou seja, aquilo que não vai te fazer mal. Eliminem tudo que é industrializado, mais fácil. Resume assim: elimina todos os industrializados. Coma comida, de fato, comida. E não coisas criadas, coisas inventadas. Aliás, no mercado quase tudo é industrializado, né? Procure comer comida de fato. Isso ajuda muito na saúde do corpo e na saúde da mente também, por causa dos neurotransmissores. E dormir, faz a meditaçãozinha. Se você tem problema grave de sono, vai buscar ajuda médica, porque aí vai ter que ser inserido algum tipo de medicação até você se recuperar bem.
tá? A gente não pode excluir a medicina, porque às vezes você precisa de um help. Então, sim, se você tem um problema muito grave de insônia, procure um médico para que ele te ajude, né? Talvez com algum tipo de medicação a dormir melhor, e depois aos poucos você vai retirando até fazer sozinho isso. Inclua a rotina de atividade física. Ah, precisa ser aquela atividade física de academia? Não, não precisa, qualquer atividade física. Sei lá, dança, caminhada. E aí vai o que você acha que é gostoso para você. Tem que ter algum tipo de prazer envolvido. Às vezes, você vai ter que ir na força do ódio, tá? Porque se depender do nosso cérebro, a gente não faz exercício nenhum. Por que se depender do cérebro, a gente não faz exercício nenhum? Porque o nosso cérebro é programado para guardar energia. O cérebro é programado para guardar energia. Por isso dá tanta preguiça fazer exercício, seja lá qual seja. Então, no começo, vai ter que ir na força do ódio mesmo, na força da disciplina, para você conseguir executar o que precisa ser feito. Depois acostuma, tá? Graças a Deus, depois acostuma. Não sei quanto tempo depois, para cada pessoa demora um pouco, mas vai acostumando. Então, o começo do exercício vai ser feito na força da disciplina, e da metade em diante você vai ver que já está bem tranquilo. Muito importante esse último, distancie-se de pessoas tóxicas. Não quer dizer que é para você cortar a amizade com todo mundo, não. É somente o quê? Isolar um pouco esse excesso de comunicação entre vocês. Ah, mas e quando a pessoa tóxica é da minha família? É a mesma dinâmica. Você não precisa conviver 24 horas com a pessoa. Você precisa o quê? Compartilhar a vida. Isso é normal, a gente compartilha a vida com centenas de pessoas todos os dias. Mas você não precisa estar ali colado com aquela pessoa, você não precisa ficar ouvindo aquela pessoa o dia inteiro. Você consegue o quê? Se distanciar, mesmo sem cortar a relação. Você precisa o quê? Colocar limites em você, não é no outro. Porque não tem como a gente colocar limite no outro. O outro faz o que quer, mas em mim eu consigo. Ah, já estou tempo suficiente nesse mesmo ambiente, vou sair. Ah, a pessoa já está falando coisas que eu não gosto, vou sair, vou dar uma volta, vou, sei lá, para o quarto, vou fazer alguma outra coisa. Então, mesmo que essa pessoa tóxica seja da sua família, você tem como se distanciar. E não precisa necessariamente cortar a relação, ok? Até porque é muito mais fácil você enfrentar aquela situação com inteligência do que cortar, porque parece que quando você corta, parece que mais a pessoa te persegue. Então, seja o quê? Inteligente, perspicaz e elegante. Não está me servindo, deixa eu me distanciar. E deixa a pessoa acreditar que está tudo normal. Aproxime-se de pessoas com mentalidade positiva. Isso é muito importante, gente. Quando a gente está num ambiente tóxico, a gente tem uma dificuldade muito grande de achar pessoas com mentalidade positiva. Eu falo que chega momentos da vida onde a gente precisa mudar de círculo social. E aí, de novo, não quer dizer que você vai eliminar as pessoas da sua vida. Só quer dizer que você precisa criar novos círculos. Então, você vai precisar conhecer novas pessoas, seja elas num ambiente virtual, hoje em dia, que está bem comum, ou seja elas de forma presencial, mas você vai precisar frequentar novos lugares onde existe o perfil de pessoa que você gosta, onde você consegue conhecer pessoas que te alimentam de forma positiva. E não continuar no mesmo círculo social, com as mesmas amizades, que só reclamam, ó céus, ó vida. A vida é difícil para todo mundo. Depende da forma como você olha para ela, ela vai ficar mais fácil ou não. E eu não vim de família rica, eu vim de família bem pobre. Minha primeira casa a gente dormia no chão, em papelão. Vim de uma família extremamente agressiva. Comi o pão que o diabo amassou vários anos e ainda assim eu olho a vida com muita positividade porque eu escolhi olhar a vida de forma melhor. E entre outras várias coisas aí que eu estou economizando vocês. Então, você tem escolha. Ou você, pessoinha, melhora a sua vida, ou você fica o tempo todo amarrado, o quê? Aquela vidinha de problemas.
Não escolha a vida de problemas. Se precisar se isolar, se afastar, se você precisar temporariamente ficar sozinho, não tem problema, mas faça isso para você migrar para um novo círculo. Escolha olhar para a vida de uma forma mais positiva que ela vai mudar. Agora, se você só fica olhando só as coisas ruins, você nunca vai modificar nada. Nunca vai conseguir modificar nada. Você precisa enxergar o crescimento e a oportunidade. Vamos lá, eu na minha situação consigo fazer o quê? Deixa eu ver. De que forma eu consigo crescer? E se eu não estou achando de que forma eu consigo crescer, procura na internet que você vai achar alguém passando a mesma coisa que você e achando um jeitinho de resolver. Às vezes é importante, dá um Google, ou então procura no Instagram, alguém provavelmente está passando a mesma coisa que você e conseguindo resolver. Às vezes a gente vai precisar se espelhar em outras pessoas. Vamos precisar evoluir olhando a jornada de outras pessoas. Então, procure essas pessoas, observe essas pessoas, como é que ele fez isso? Como é que essa pessoa fez isso? E vai atrás. E você vai ver que a maioria das grandes pessoas, a maioria, todas elas, na verdade, acho que todas elas nunca estão olhando para o que deu errado. Elas estão olhando para o que pode dar certo. Nem deu certo, elas estão olhando para o que pode dar certo. Isso aqui pode dar certo, então vou olhar para isso. Ó, tá? Ok. A dislexia hoje na segunda tá tensa, minha dislexia. Procure uma pessoa que precise de ajuda. Ajudar alguém desinteressadamente e ocupar-se do outro manterá sua mente longe de problemas e preocupações. Eu resumo esse item em trabalho voluntário. Todo ser humano deve servir, porque servir ao outro, além de trazer muita saúde emocional e saúde mental, ele vai te ajudar a tirar o foco de dificuldades. Então, seja um servidor, né? Eu sempre comparo a Jesus Cristo. O que ele fez a vida toda? Ele serviu. E ele serviu até o último instante. Então, sirva também, seja uma pessoa que serve para alguém, uma pessoa que vai dar uma parte do seu tempo ajudando alguém sem interesse nenhum. Seja um voluntário, isso é extremamente importante. Outro, mude o seu foco, com certeza, gente. Para de olhar para quem não está dando certo. Muda o foco. Olha e cria na sua mente aquilo que você deseja. Vamos lá, o que eu quero que aconteça? Ah, vai acontecer dessa forma. O que eu preciso aprender para eu chegar lá um pouco mais rápido? E vai procurar as pessoas que estão seguindo essa trajetória que você gostaria. Então, muda o foco. Em vez de olhar para o que não deu, olha para o que ainda pode dar. Ok? Bonitinho. Só um golinho de água, tá, gente? Procure alguém de confiança para conversar. Tem horas que a gente precisa conversar. E tem horas que vocês vão perceber que aquela nossa amiga de 50 anos nem sempre é a melhor pessoa para ouvir nossas dificuldades. Porque às vezes o excesso de intimidade estraga. Às vezes o fato da pessoa estar ali constantemente com você, ela já não consegue mais ouvir as suas dificuldades com sinceridade. Porque a pessoa vai o quê? Vai falar o que todo mundo fala. Ah, e logo passa. E às vezes você não quer ouvir isso, você só quer ouvir o quê? Na verdade, você só quer ser ouvido, isso é normal, todo mundo às vezes quer ser ouvido. Então, pense bem antes de você entregar o seu coração para algumas pessoas. Às vezes, aquele grande melhor amigo também já não está servindo mais, e não quer dizer que é para você excluir ele, não. Só procure uma nova fonte de comunicação para que você consiga o quê? De vez em quando extravasar. E, obviamente, não é para fazer do ouvido do outro um pinico, é só de vez em quando. Ah, eu posso conversar com você um pouquinho? Eu preciso ser ouvida. Aí, belezinha. Agora, todo dia não. Todo dia faz mal para você e para a pessoa. Cria o hábito de falar de forma positiva. A famosa psicologia positiva, ela tem embasamento científico, funciona. Você precisa pensar e falar sempre como se as coisas já estivessem dando certo, porque é para lá que você está caminhando. Então, pense e fale de forma positiva. Claro, vai ter dia que você vai acordar no giraia? Claro, vai acordar viradão, não tem problema. Vai ter um dia que você vai ter vontade de falar que tudo não dá certo, que inferno, tudo bem, de vez em quando é saudável.
Você é só um ser humano, não fica se cobrando um posicionamento de iluminado. Ninguém é iluminado aqui. Na verdade, eu tenho a teoria de que se você nasceu na Terra, lamento, você já não é iluminado, ok? Então, a não ser que você seja um grande avatar, né? Estilo ali Jesus Cristo, mas até hoje, naquele naipe, eu não vi ninguém. São só pessoas o quê? Muito bem preparadas para lidar com a vida. Mas é tudo humano. Tirando ali JC, que é outro nível, eu não conheci ninguém que consiga falar, nossa, eu sou um iluminado. Eu acho que são pessoas muito bem preparadas para lidar com a vida e a gente deve se espelhar nelas, muitas, né? Ixi, eu tenho vários que eu me espelho, que eu acho assim, a pessoa tinha uma grandeza para olhar para o mundo que a gente precisa aprender. E aí você vai achar pessoas de todas as religiões, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, olha só, 3 filosofias de vida diferentes, 3 pessoas tão grandiosas quanto e que tinham, né, uma habilidade de observar a vida e o mundo sensacional. Então, ainda são humanos, ainda são passíveis de terem emoções, assim como a Madre Teresa foi julgada várias vezes porque ela era muito brava, assim como o Gandhi também foi julgado várias vezes porque tinha ataques de raiva e por aí vai. Então, ainda são pessoas humanas. Então, não se cobre para ter postura de iluminado. Isso não existe. Isso é alguém inventou para fazer você se cobrar mais ainda. Ria um pouquinho todos os dias. Ai, mas eu vou rir com o quê? Gente, assiste uma piada. Vai ver um stand-up. Vai, mas é importante. Vai fazer alguma coisa que te faça rir. Assiste lá os vídeos dos cachorrinhos, que é engraçadíssimo, eu acho, pelo menos, né? Desenvolva a sua fé, independente no que seja, mas trabalhe a crença, o crer, na verdade, é o crer, a crença não, o crer, né? Então, creia em algo, independente do que seja. Tenha fé em algo, porque isso te dá força para continuar. Espere sempre o melhor. Você está olhando ali a pandemia, não vai ficar falando, ai, vai dar tudo errado. Não, gente, tenho certeza que em breve tudo vai dar certo. Independente de quando será esse breve. Mas olha para o momento que vai dar certo. Que uma hora vai dar certo, uma hora toda a bagunça vai acabar. Uma hora a gente vai estar tranquilo, uma hora vai acontecer. Então, olha para esse momento. Não para o que tem antes, ai, que não acaba nunca, que não tem vacina para todo mundo e por aí vai. Se você ficar só olhando para isso, você vai ficar deprimido. Então, olha para o momento onde tudo tiver acabado, olha para aquele momento onde tudo tiver resolvido, olha para aquele momento onde a gente vai poder ir e vir novamente e valorizar. Se tem uma coisa que a gente aprendeu muito com a pandemia, é valorizar a liberdade. Valorize a sua liberdade. Não faça dela qualquer porcaria. Você está vendo? A gente agora está todo mundo tão restrito, todo mundo tão abalado, com a saúde mental tão cansada, e a gente não valorizava isso antes. Faça algo novo regularmente. Não precisa ter experiência e nem sair ótimo, tá? Uma vez eu tentei fazer tricô e eu dei um nó na lã, mas foi uma experiência legal. Na lã não, né? Naquela cordinha, nem sei o nome daquilo. Não tenho muitas habilidades manuais, mas volte e meia eu tento fazer algo diferente. Tento o quê? Distrair a mente, mudar o foco, porque isso se chama descompressão. Quando você faz algo novo que você não sabe fazer, você descomprime o cérebro, você tira todo o foco dele para aquilo novo. E além de que toda vez que você tenta algo novo, você vai trabalhando uma coragem intrínseca que a gente tem, que é aquela coragem da proatividade. Toda vez que eu tento fazer algo novo, mesmo sabendo que eu não sei fazer aquilo, a gente vai trabalhando o quê? A proatividade, a disposição de tentar. Então, quando você treina isso todos os dias, você vai melhorando essa predisposição, ou essa proatividade, né? De sempre estar ali, não, eu tento, eu tento. Eu costumo falar que eu adoro um desafio. Me fala que eu não consigo, então que, vixe, já estou lá tentando fazer aquilo. Eu preciso provar com os meus próprios olhos que talvez eu não consiga mesmo. Mas eu preciso ter certeza de que eu não consigo, então eu vou e faço. E tem hora que não dá certo, e tem hora que dá certo. Então, tem esse desejo de começar coisas novas, de tentar coisas novas. Sim, bonitinho.
Mantenha um registro escrito. Existe uma pesquisa, é americana, do Williams, eu não lembro do outro pesquisador, é Williams e alguma coisa. E eles descobriram, e ó, é recente, viu? Recente, assim, é dos anos 2000 ainda, 2011, 2000, acho que é 2011, que toda pessoa que agradece diariamente aumenta em 25% a sua qualidade de vida. É bastante. Então, para quem tem o hábito da oração antes de dormir, agradeça dentro da oração. Para quem não tem esse hábito de fazer alguma coisa antes de dormir, registra num caderno. O registrar num caderno é sensacional. Todo dia, escreve lá, Caderno da Gratidão. Faz um caderno bem bonito. 3 coisas a qual você foi grato naquele dia. E aí tem gente que vai falar, mas tem dia que nada deu certo, não estou agradecido por nada. Agradeça porque o sol nasceu, agradeça porque você está vivo, agradeça porque você terminou o dia bem, mas agradeça. Você agradecer todos os dias está cientificamente provado, foi feito com 1000 e tralalá de pessoas, para provar que sim, agradecendo pelo menos 3 coisas ao dia, você aumenta em 25% sua qualidade de vida. Aí eu tenho o hábito de agradecer durante o dia, eu acho mais fácil. Mas eu já tive que treinar isso, tá? Não nasci, ninguém nasce pronto, tá, gente? Eu também não nasci pronta, não. E quando eu fui fazer um master, eu tinha que criar, sem mentira, não é mentira esse bilhete. Eu tinha que escrever 50 coisas diárias pelo qual eu era grata. Durante 6 meses. 50, gente. Tem uma hora que eu estava agradecendo até as formiguinhas que passavam perto de mim. Porque é muita coisa para agradecer. E aí, na hora, a gente fala: caramba, acho que eu não tenho tanta coisa para agradecer. E conforme. O objetivo era esse, né? Conforme você vai fazendo, você percebe que sim, tem muita coisa para agradecer. Então, a gente tinha que repetir, aliás, tinha que escrever todos os dias 50 vezes o porquê você era grato. Foi 6 meses fazendo isso. Então, hoje meio que é orgânico para mim, eu não anoto mais. Mas eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, quando eu encerrar a aula aqui, é batata. Toda vez que eu termino uma aula, eu falo assim, eu me concentro, não sou religiosa, mas eu acredito em Deus. Fala assim, ai, obrigado, Senhor. Mais uma aula concluída. Gratidão por esse momento. Toda vez. É automático. Eu já nem penso mais para fazer isso. Por quê? Porque virou um hábito. Então, faça da gratidão um hábito. Tudo eu termino. Às vezes eu termino de lavar a louça. É tão hábito, que eu lavo a louça e fico, ai, obrigado, Senhor, por eu ter terminado de lavar essa louça. Gratidão por esse momento. Então, pegue esse hábito de agradecer tudo. Parece uma coisa boba, mas de fato você se sente tão melhor, porque você começa a perceber como a gente tem muitas oportunidades de ser grato e a gente não presta atenção. Ai, mas até para lavar louça? Até para lavar louça, sinal que eu tinha condição. Se tem louça suja, primeiro alguém comeu. Olha que beleza. Então, sinal que existia coisas para comer. Primeira coisa pelo que você é grato. Segundo, eu consigo lavar louça, sinal que eu tenho água encanada e sabão. Tem pessoas que nem isso têm. E terceiro, eu tenho louça. O que é mais importante, tem gente que nem loucinha tem, come na mão mesmo, num bacião, todo mundo ali ao redor. Então, sim, quando a gente começa a desmiuçar a vida, você percebe que tudo é motivo para agradecer. Porque a gente vive infinitas vezes melhor do que muitas pessoas. E só de pensar isso já me dá vontade de falar, ai, obrigada, Senhor, por eu ter tanta oportunidade e que através de mim e, né, e obviamente com essa força que eu tenho todos os dias, que só pode ser do divino, que eu consiga fazer algo por alguém todos os dias. Então, vocês percebem como dá para agradecer muitas coisas, que eu possa servir alguém todos os dias, que eu possa ser útil para alguém todos os dias, que eu possa continuar fazendo meus trabalhos voluntários todos os dias. Agora, obviamente, na pandemia, de uma forma bem reformulada, mas antigamente a gente fazia presencialmente muitas atividades voluntárias. Agora eu tive que dar uma esquematizada para fazer isso à distância. Mas agradeça, é extremamente importante. Importantíssimo! Visualize-se, ou seja, se enxergue como uma pessoa de sucesso, antes mesmo de ser, né, a pessoa que você deseja.
Então, se enxergue como uma pessoa de muito sucesso. Veja você já com muitas coisas boas na sua vida, com muitos dons, muitas habilidades. Prepara essa pessoa na mente antes. Por quê? Porque quando a gente vai preparando quem eu quero me tornar, é muito mais fácil de você chegar lá. É muito mais fácil a gente seguir para um destino quando a gente já enxerga o caminho. Agora, se você só se joga ali no caminho e não tem nenhum Google Maps para seguir, você vai se perder. Então, por isso que a gente precisa enxergar as coisas antes, porque é uma forma de facilitar a trajetória. Ih, acabamos! Boa semaninha! Deixa eu ler agora o bate-papo. Vamos lá, Marluce. Vamos por partes, que eu ver as mensagens da Marluce. Ah, sai do ar, eu acho que consigo, não sei como resolver. Vou fingir que eu não vi isso aqui, Marluce, porque você cortou toda a aula. Eu passei a aula todinha de hoje falando o que você tinha que fazer para controlar a ansiedade. Então, você vai assistir a gravação. Não é possível, mulher. E sim, nossas mães podem ter colocado as informações ruins na nossa cabeça, sem querer, obviamente, ninguém faz isso porque quer, tá, gente? Menos uma mãe. Às vezes ela só tinha aquilo de conhecimento. É possível, mas você, como adulta, tem totalmente controle e total gestão sobre você. Você só continua acreditando nisso se você quiser. Então, assuma sua adulta interior e modifique. Sim, você pode e pode muito. Você também agradece quando termina de lavar a louça? Tá vendo? Não sou a única doida que agradece quando termina de lavar a louça. Na força do ódio é um fato. Às vezes é na força do ódio mesmo. Bom descanso, Gabi. Marluce, assiste de novo a gravação, hein?